E se o maior ciúme que você poderia enfrentar não viesse de alguém vivo, mas de alguém que se recusa a aceitar que partiu? Que o amor mais possessivo não respeita nem mesmo as fronteiras entre vida e morte. Antes de começar essa história que vai te deixar sem fôlego, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me responde nos comentários: de que cidade você é? Você acredita que quem nos ama continua nos observando mesmo depois da morte? Já sentiu que alguém que partiu ainda está por perto, te protegendo ou te vigiando? Comenta aqui embaixo. Hoje vou contar a história de Adriana, uma viúva de 38 anos que, 2 anos após perder o marido, finalmente teve coragem de abrir o coração para um novo amor. Mas havia um problema: o falecido marido não aceitava ser substituído. E o que ele fez para reconquistar o lugar dele? Vai te deixar sem palavras e te fazer questionar tudo sobre amor, lealdade e o que significa realmente deixar ir. Prepare-se, porque essa história sobre ciúmes além-túmulo tem reviravoltas que você nunca vai esquecer. Adriana tinha 36 anos quando Bruno morreu. Foi repentino, um aneurisma cerebral enquanto dormia. Ele tinha apenas 39 anos, era saudável, praticava esportes, não bebia, não fumava. Simplesmente foi dormir numa terça-feira à noite e nunca mais acordou. Adriana acordou ao lado de um corpo frio, e sua vida inteira desmoronou naquele instante. Os primeiros meses foram um borrão de dor insuportável. Eles eram casados há 12 anos, não tinham filhos, uma escolha conjunta, queriam viajar o mundo, ser livres, e Bruno era literalmente tudo para ela. Melhor amigo, amante, parceiro de vida. A casa ficou silenciosa demais, a cama grande demais, o mundo vazio demais sem ele. Adriana tentou seguir todos os conselhos bem-intencionados. Fez terapia, entrou em grupo de apoio para viúvos, mergulhou no trabalho como arquiteta. Mas nada preenchia o vazio. À noite, ela ainda esperava ouvir a chave girando na fechadura, a voz dele gritando "cheguei, amor", do corredor. Ainda preparava café para 2 pessoas pela manhã, só percebendo o erro quando via xícara extra na bancada. Foram seus amigos que, após 2 anos de luto profundo, começaram a sugerir gentilmente: "Dri, você precisa voltar a viver. O Bruno não ia querer te ver assim, parada no tempo." E Adriana sabia que eles tinham razão. Bruno sempre foi generoso, amoroso, dizia ela constantemente: "Se algo acontecer comigo, promete que você vai ser feliz? Promete que não vai passar o resto da vida chorando." Mas saber e fazer são coisas diferentes. Até que ela conheceu Rafael. Foi num casamento de amigos em comum. Rafael tinha 41 anos, era médico veterinário, divorciado há 3 anos, sem filhos também. Sentaram-se na mesma mesa por acaso, começaram a conversar sobre os noivos, sobre trabalho, sobre viagens. A conversa fluiu tão naturalmente que Adriana se pegou rindo de verdade, pela primeira vez em 2 anos. "Foi bom conversar com você", Rafael disse no final da festa, com um sorriso tímido. "Sei que você passou por algo muito difícil. Os amigos me contaram sobre seu marido. Mas seria inapropriado eu te convidar para um café algum dia?" Adriana sentiu uma pontada de culpa instantânea. Mas olhou nos olhos gentis de Rafael e pensou: "Bruno quereria que eu fosse feliz." "Um café seria ótimo", ela respondeu, o coração acelerado de nervosismo e excitação. Os primeiros encontros foram leves, despretensiosos. Cafés que viravam almoços, almoços que viravam caminhadas no parque. Rafael era paciente, respeitoso, nunca pressionava. Ele entendia que Adriana estava reconstruindo sua vida devagar, tijolo por tijolo. E ele estava disposto a esperar. 3 meses depois do primeiro café, eles se beijaram pela primeira vez. Foi depois de um jantar, na porta da casa de Adriana. Um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessa. Adriana sentiu borboletas no estômago, e também uma culpa esmagadora. Quando entrou em casa sozinha naquela noite, chorou. Chorou porque estava traindo a memória de Bruno. Chorou porque estava gostando de outro homem. Chorou porque estava viva e Bruno não estava. Mas continuou vendo Rafael. Porque pela primeira vez em 2 anos, ela estava sentindo algo além de dor. Estava sentindo esperança. Foi na 4ª vez que Rafael veio jantar em casa que as coisas começaram a ficar estranhas. Eles estavam na sala, conversando sobre planos para o fim de semana,
quando a temperatura do ambiente caiu bruscamente. Rafael pegou um casaco. Está muito frio aqui, não está? Seu ar-condicionado está ligado? Não está, Adriana respondiu, mas sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com temperatura. Era uma sensação que ela não sentia há meses, aquela presença familiar, reconfortante e ao mesmo tempo perturbadora que às vezes a acompanhava nos primeiros meses após a morte de Bruno. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, Adriana ficou acordada sentindo a presença intensificar-se. O cheiro do perfume de Bruno, aquela fragrância amadeirada que ela havia guardado todos os frascos como relíquia, preencheu o quarto. Não era imaginação. Era real, palpável, inegável. Bruno, ela sussurrou no escuro, o coração disparado. Você está aqui? A resposta veio na forma de um toque suave no rosto dela, gelado, etéreo, mas inconfundivelmente carinhoso. O tipo de toque que Bruno costumava fazer quando ela estava triste, acariciando sua bochecha com ternura. Adriana deveria estar apavorada. Mas tudo o que sentiu foi uma saudade tão profunda que doía fisicamente. Eu sinto sua falta, ela disse em voz alta, lágrimas escorrendo. Todos os dias. Mas eu preciso seguir em frente, amor. Você disse que eu deveria. Você me fez prometer. O toque se afastou abruptamente. E então, o porta-retratos de casamento que ficava na mesa de cabeceira, aquele que Adriana não tinha coragem de guardar, caiu virado para baixo. A mensagem era clara. Bruno estava ali. E ele não estava feliz. Nos dias seguintes, as manifestações se intensificaram. Sempre que Rafael estava presente ou quando Adriana estava pensando nele. Objetos caíam sem motivo. Luzes piscavam. A TV ligava sozinha sempre em fotos antigas do casamento de Adriana e Bruno que ela tinha salvas na nuvem. Uma vez, Rafael trouxe flores, e na manhã seguinte, todas as pétalas tinham caído, as flores completamente murchas como se tivessem envelhecido anos em horas. Sua casa é meio estranha, sabia? Rafael comentou certa vez, tentando soar casual, mas claramente desconfortável. Coisas caem sozinhas, fica muito frio às vezes, sinto como se alguém estivesse me observando. Adriana forçou uma risada. É casa velha. Tem dessas coisas. Mas por dentro, ela sabia a verdade. Bruno estava ali. E estava fazendo de tudo para afastar Rafael. A situação chegou ao ápice numa sexta-feira à noite. Rafael tinha ido jantar novamente, e pela primeira vez, Adriana pensou em convidá-lo para ficar. Não para sexo necessariamente, ela ainda não estava pronta para isso, mas para apenas não dormir sozinha. Para acordar ao lado de alguém de novo, sentir calor humano, não apenas o frio da solidão. Eles estavam no sofá, assistindo um filme, quando Rafael se inclinou e a beijou. Um beijo mais profundo que os anteriores, mais urgente. Adriana correspondeu, sentindo o desejo acordar dentro dela pela primeira vez em mais de 2 anos. As mãos de Rafael percorreram suas costas, seu pescoço. E então, o frio. Um frio ártico, antinatural, que fez ambos se afastarem imediatamente. A televisão desligou sozinha. Todas as luzes da sala apagaram. E no escuro, eles ouviram um som baixo, gutural, como um rosnado de advertência. Rafael se levantou de um pulo, pálido. O que foi isso? Adriana, o que está acontecendo aqui? Antes que ela pudesse responder, a porta da sala bateu com violência. Depois a janela. Objetos começaram a voar. Almofadas, livros, o controle remoto. Era como se um vendaval tivesse invadido a casa, mas todas as janelas estavam fechadas. Sai daqui! Adriana gritou, não para Rafael, mas para o ar. Bruno, para com isso. Você está assustando ele. Rafael ficou paralisado. Bruno, seu marido morto? Você está falando com ele? As luzes voltaram de repente. Tudo parou. O silêncio era ensurdecedor. Rafael olhou para Adriana com uma mistura de medo e confusão. Adriana, o que está acontecendo nesta casa? E pela primeira vez, ela contou a verdade. Sobre a presença que sentia desde os primeiros encontros deles. Sobre os sinais, as manifestações,
A sensação inegável de que Bruno nunca tinha realmente ido embora. Ele está aqui, Rafael. Eu sei que parece loucura, mas ele está. E ele não quer me ver com você. Rafael ficou em silêncio por longos minutos, processando. Adriana esperava que ele saísse correndo, que a chamasse de louca, que nunca mais quisesse vê-la. Mas o que ele disse a surpreendeu. Eu acredito em você. Você acredita? Minha avó era médium, Rafael explicou, ainda pálido mas mais calmo. Cresci vendo coisas que a ciência não explica. Então sim, eu acredito que espíritos existem. E acredito que seu marido está aqui. Ele respirou fundo. A questão é, o que a gente faz sobre isso? Adriana não tinha resposta. Nos dias seguintes, Rafael não voltou a casa. Eles se encontravam em restaurantes, cinemas, lugares públicos. Mas a ausência dele em casa deixou Adriana perceber algo perturbador. Quando Rafael não estava presente fisicamente, a presença de Bruno ficava mais intensa, mais íntima. Uma noite, Adriana estava tomando banho quando sentiu. Não era mais apenas toques gelados ou cheiros familiares. Era algo mais palpável, mais real. Como se mãos invisíveis estivessem lavando seus cabelos, acariciando seus ombros. E não era assustador. Era reconfortante. Era Bruno cuidando dela como sempre fez. Você não pode fazer isso, Adriana sussurrou, lágrimas se misturando com a água do chuveiro. Não pode ficar aqui me assombrando, me impedindo de viver. Eu te amo, eu sempre vou te amar, mas você se foi, Bruno. Você me deixou. A resposta veio em forma de imagens na sua mente, não palavras, mas memórias vívidas. O dia do casamento deles. A lua de mel em Santorini. A última vez que fizeram amor, 3 noites antes dele morrer, sem saber que seria a última. E com essas memórias, veio uma emoção avassaladora que não era dela. A dor de Bruno. A recusa dele em aceitar que tinha partido. O medo dele de ser esquecido, substituído. Eu nunca vou te esquecer, Adriana prometeu, chorando abertamente agora. Mas preciso seguir em frente. Você me fez prometer, lembra? Me fez prometer que eu seria feliz. Naquela noite, algo mudou. Adriana acordou às 3 horas da manhã com a sensação de que alguém estava deitado ao seu lado na cama. Não o frio habitual das presenças espectrais, mas calor. Calor humano, real. Ela abriu os olhos lentamente e viu. Bruno estava ali. Não uma sombra, não uma forma translúcida, mas ele. Sólido, real, com aqueles olhos castanhos que ela amava, aquele sorriso torto. Estava exatamente como ela lembrava, usando a camisa de dormir favorita dele. Oi, amor, ele disse, e era a voz dele. A voz real que ela não ouvia há 2 anos. Adriana deveria gritar. Deveria estar aterrorizada. Mas tudo o que fez foi chorar e se jogar nos braços dele. E ele era sólido. Ela podia sentir o tecido da camisa, o calor da pele dele, o cheiro que era única e inconfundivelmente Bruno. Como isso é possível? Ela soluçou contra o peito dele. Não sei, Bruno admitiu, acariciando o cabelo dela como sempre fazia. Não entendo as regras desse lugar onde estou. Mas eu não consegui partir completamente. Não consegui te deixar. E quando vi você com ele... Sua voz ficou tensa. Não consegui aceitar. Bruno, você não pode ficar aqui. Não é natural. Não é certo. Eu sei. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Mas só mais uma noite. Me dá só mais uma noite. Deixa eu me despedir de verdade desta vez. Deixa eu te tocar uma última vez. E Adriana, contra todo julgamento racional, contra tudo que sabia ser certo, acenou com a cabeça. Porque ela também precisava daquela despedida. Precisava daquele fechamento que lhe foi negado quando ele morreu dormindo, sem avisos, sem últimas palavras. O que aconteceu naquela noite foi algo que Adriana nunca conseguiria explicar completamente, nem para si mesma. Bruno a beijou, e era real, caloroso, desesperado. Eles fizeram amor como faziam quando eram vivos juntos, com aquela intimidade profunda de quem conhece cada centímetro do corpo do outro, cada preferência, cada suspiro. Mas havia algo diferente.
Uma urgência, uma intensidade que vinha da consciência de que era a última vez. Que quando o sol nascesse, aquilo acabaria. Adriana gravou cada momento na memória, o peso do corpo dele sobre o dela, o som da respiração dele no ouvido dela, o jeito que ele sussurrava "eu te amo" entre beijos. Quando terminou, eles ficaram deitados abraçados no escuro, nenhum dos dois querendo que a noite acabasse. Eu sinto muito, Bruno disse finalmente. Sinto muito por ter te deixado. Por ter partido sem me despedir. Por não estar aqui para envelhecer com você como prometemos. Não foi sua culpa, Adriana sussurrou. Você não escolheu partir. Mas escolhi ficar preso aqui, te assombrando, te impedindo de ser feliz. Isso foi escolha minha. E foi egoísmo puro. Bruno acariciou o rosto dela. Esse Rafael, ele é bom para você. Adriana hesitou, mas decidiu ser honesta. Ele é gentil, paciente, me faz rir. Mas ele não é você, Bruno. Nunca vai ser. Não deveria ser eu, Bruno disse com tristeza. Você merece alguém vivo, alguém que pode te dar um futuro de verdade. Não um fantasma preso que só sabe amar de forma possessiva e destrutiva. Você me ama, Adriana disse. Mesmo sendo possessivo, mesmo sendo ciumento, você me ama. Eu sinto isso. Amo. Mais do que tudo. É por isso que preciso ir embora de verdade desta vez. Bruno a beijou na testa. E você precisa me deixar ir. Precisa escolher viver, mesmo que seja com outro. Mesmo que doa. Eu não sei se consigo, Adriana admitiu. Consegue. Você é a pessoa mais forte que conheço. Ele sorriu, aquele sorriso que ela amava. E eu vou estar sempre com você, de um jeito diferente. Não assombrando, não atrapalhando, mas na memória dos anos bonitos que tivemos. Nas fotos. Nas histórias que você vai contar. Eu vou viver através das lembranças, e isso é o suficiente. Eles conversaram até o céu começar a clarear. Sobre o passado, sobre arrependimentos, sobre gratidão pelos anos que tiveram juntos. E quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Adriana sentiu o corpo de Bruno começar a ficar menos sólido, mais translúcido. Está na hora, ele disse, a voz começando a ficar distante. Não, Adriana se agarrou a ele, mas seus dedos começaram a atravessar o corpo dele como névoa. Por favor, só mais um pouco. Eu te amo, Adriana. Sempre vou te amar. E onde quer que eu esteja, vou estar torcendo pela sua felicidade. Mesmo que seja com ele. Especialmente se for com ele. Bruno estava quase completamente invisível agora. Seja feliz, amor, por mim, por nós. Pela vida que não podemos ter, viva a vida que ainda pode. Eu te amo, Adriana chorou. Eu te amo tanto. Eu sei. E então, com um último sorriso, Bruno desapareceu completamente. Adriana ficou deitada na cama vazia, abraçada ao travesseiro que ainda tinha o cheiro dele, e chorou todas as lágrimas que tinha. Mas junto com a dor, havia algo mais: paz. Pela primeira vez desde a morte dele, ela sentia paz de verdade. Porque finalmente tinha tido a despedida que precisava. Finalmente tinha dito tudo o que precisava dizer. E finalmente tinha permissão, dele e dela mesma, para seguir em frente. Adriana não falou com Rafael por uma semana após aquela noite. Precisava processar o que tinha acontecido, entender seus próprios sentimentos, decidir o que queria fazer com sua vida. A presença de Bruno tinha desaparecido completamente, não havia mais frio súbito, objetos caindo, cheiros fantasmagóricos. A casa parecia vazia, mas não de forma dolorosa. Era um vazio limpo, pronto para ser preenchido com algo novo. Foi Rafael quem ligou primeiro. Você está bem? Estou preocupado. Se você decidiu que é muito complicado, que prefere não me ver mais, eu vou entender. Mas pelo menos me diga que você está bem. Adriana olhou ao redor da casa, para as fotos de Bruno que ainda decoravam as paredes, e percebeu que não precisava mais escondê-las ou se sentir culpada por elas. Bruno fazia parte da história dela. Sempre faria. Mas não era mais o presente dela. Estou bem, ela disse. Na verdade,
estou melhor do que estive em muito tempo. Você pode vir aqui? Tem coisas que preciso te contar. Quando Rafael chegou, trazendo flores, que desta vez não murcharam, Adriana contou tudo. Sobre a noite com Bruno, sobre a despedida, sobre como finalmente tinha conseguido deixá-lo partir. Ela esperava que Rafael ficasse chocado, enojado, que achasse que ela era louca. Mas ele apenas segurou a mão dela e disse: você precisava daquilo. De fechamento. E eu não tenho direito de julgar como você encontrou essa paz. Ele respirou fundo. A questão é, você ainda quer tentar? Comigo. Sabendo que eu nunca vou ser o Bruno, nunca vou substituí-lo. Eu não quero que você seja o Bruno, Adriana disse, percebendo a verdade das próprias palavras. Quero que você seja o Rafael. Quero conhecer você, construir algo novo, algo diferente. Não melhor ou pior que o que tive com Bruno, apenas diferente, e real, e vivo. Rafael sorriu, e Adriana viu lágrimas de alívio nos olhos dele. Então vamos tentar. Devagar, no seu tempo, sem pressão. Os meses seguintes foram de reconstrução. Adriana e Rafael foram devagar, respeitando o processo dela de abrir o coração novamente. Ela guardou algumas fotos de Bruno, mas não todas. Criou um álbum especial, uma homenagem à vida que tiveram, mas liberou espaço nas paredes para novas memórias. Ela e Rafael tiraram fotos juntos em viagens, jantares, momentos cotidianos. E cada foto nova era um passo adiante, uma escolha de viver. Houve momentos difíceis. Aniversários de casamento, data da morte de Bruno, momentos em que a saudade apertava tanto que Adriana precisava se trancar no banheiro e chorar. Mas Rafael estava sempre lá, paciente, entendendo que luto não tem prazo de validade, que você pode amar alguém novo sem parar de amar alguém que partiu. 6 meses após aquela noite com Bruno, Adriana e Rafael foram passar um fim de semana numa pousada no interior. Era a primeira viagem deles juntos, um marco importante. Na primeira noite, deitados na cama depois de fazer amor, Rafael perguntou: você ainda sente ele? A presença dele? Adriana pensou honestamente. Não da forma que sentia. Mas às vezes, quando estou muito feliz ou quando algo bom acontece, eu juro que sinto como se ele estivesse sorrindo em algum lugar. Não mais me prendendo aqui, mas apenas feliz por mim. Isso faz sentido? Faz todo sentido. Rafael a puxou para perto. E eu fico feliz que você teve aquela despedida com ele. Que conseguiu fazer as pazes. 1 ano após a morte de Bruno, 3 anos no total desde sua partida, Adriana estava numa encruzilhada importante. Rafael tinha pedido ela em namoro oficial, depois de meses de estamos nos conhecendo, e ela tinha dito sim. Mas havia uma última coisa que ela precisava fazer antes de fechar completamente aquele capítulo. Ela visitou o túmulo de Bruno pela primeira vez desde o enterro. Tinha evitado ir porque doía demais, porque tornava tudo muito real. Mas agora, ela estava pronta. Levou flores frescas, lírios brancos, os favoritos dele, e se sentou na grama ao lado da lápide. Oi, amor, ela começou, a voz embargada mas firme. Desculpa ter demorado tanto para vir. Eu não conseguia antes. Mas agora eu consigo. Ela respirou fundo. Queria te contar que estou namorando. O Rafael, aquele que você conheceu, ou melhor, que você tentou assustar para longe. Ela sorriu através das lágrimas. Ele é bom, Bruno. É gentil comigo, me trata bem, me faz feliz. E eu sei que você daria o seu aval, porque você sempre quis que eu fosse feliz. O vento soprou suavemente, balançando as árvores ao redor, e Adriana escolheu interpretar aquilo como uma resposta. Obrigada pela despedida que você me deu. Sei que não foi fácil para você aparecer daquela forma, gastar energia ou sei lá o que espíritos fazem. Mas aquilo me libertou. Me deu permissão para viver sem culpa. Ela colocou as flores no vaso junto à lápide. Você vai sempre ter um lugar no meu coração. Sempre. Os 12 anos que passamos juntos moldaram quem eu sou. Mas eu preciso de espaço para novos amores, novas memórias, nova vida. E onde quer que você esteja, espero que também esteja encontrando paz. Espero que não esteja mais preso, mais sofrendo. Adriana ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio,
apenas sentindo o sol no rosto e o vento nos cabelos. E quando se levantou para ir embora, sentiu algo. Não a presença opressiva de antes, mas apenas um calor momentâneo, como um abraço rápido, uma última carícia. E então, nada. Paz completa. Ela voltou para casa, a casa que tinha sido dela e de Bruno, mas que agora era só dela, sendo lentamente reformada com a ajuda de Rafael. Eles tinham pintado as paredes de cores novas, mudado alguns móveis, criado um espaço que honrava o passado mas abraçava o futuro. Como foi? Rafael perguntou quando ela chegou, enxugando as mãos num pano de prato. Ele estava cozinhando o jantar. Foi bom. Foi necessário. Foi, final. Adriana o abraçou, afundando o rosto no peito dele. Obrigada por ser paciente comigo. Por entender que eu precisava de tempo. Sempre, Rafael disse, beijando o topo da cabeça dela. Eu te amo, Adriana. E não tenho pressa. A gente vai no nosso ritmo. Naquela noite, eles jantaram na varanda, conversando sobre planos futuros, uma viagem à Europa que queriam fazer, a possibilidade de Rafael se mudar oficialmente para casa, talvez até adotar um cachorro juntos. Eram planos simples, cotidianos, mas preenchidos com esperança, com futuro, com vida. E pela primeira vez desde a morte de Bruno, Adriana conseguiu fazer esses planos sem a punhalada de culpa no peito. Porque ela finalmente entendia. Amar alguém novo não apagava o amor que teve por Bruno. O coração humano não é um copo que esvazia quando você despeja o conteúdo. É mais como o universo, sempre se expandindo, sempre criando espaço para mais. E esse Rafael, ele te ama do jeito certo, do jeito que você merece. Bruno sorriu, e havia verdade genuína naquele sorriso. Eu te amava, mas meu amor nos últimos tempos estava se tornando prisão. Ciúme, possessividade, medo de te perder. E quando morri, isso só piorou. Mas agora eu entendo. Amor verdadeiro quer o melhor para a pessoa, mesmo que esse melhor não inclua você. Você vai ficar bem? Adriana perguntou, olhando para a mulher que esperava Bruno alguns passos atrás. Vou. Finalmente vou seguir em frente de verdade. Pro lugar onde deveria ter ido desde o início. Ele tocou o rosto dela, não mais gelado, mas morno, reconfortante. Obrigado por aquela noite. Por me dar a chance de me despedir. Mas principalmente, obrigado por ter a coragem de me deixar ir. Sei que não foi fácil. Nunca foi sobre facilidade. Foi sobre o que era certo. E agora o que é certo é você viver. Completamente, sem sombras, sem fantasmas. Bruno começou a se afastar. Talvez a gente se encontre de novo, daqui a muitos, muitos anos, quando você também vier para cá. Mas até lá, viva, Adriana. Ame, ria, dance, chore, viaje, construa memórias. Faça tudo o que a gente planejou fazer juntos e não conseguimos. Faça por nós dois. Eu prometo, Adriana disse, lágrimas escorrendo pelo rosto no sonho. Eu prometo que vou viver. Eu sei que vai. Bruno deu um último sorriso, depois se virou e caminhou de volta para a mulher. Eles se entrelaçaram de mãos dadas e começaram a caminhar em direção à luz dourada. Antes de desaparecer completamente, Bruno olhou para trás uma última vez e acenou. E então se foi, não deixando tristeza, mas apenas paz. Adriana acordou com lágrimas no rosto, mas o coração leve. Rafael estava ao lado dela, dormindo profundamente, e ela observou por alguns minutos. Esse homem que tinha sido paciente o suficiente para esperar, forte o suficiente para competir com o fantasma, e sábio o suficiente para entender que não era competição, mas apenas tempo e cura. Ela se aninhou contra o peito dele, e Rafael instintivamente a puxou para perto, ainda dormindo. E Adriana fechou os olhos, finalmente livre. Livre da culpa. Livre do passado. Livre para amar completamente, sem reservas, sem sombras. 5 anos após a morte de Bruno, Adriana e Rafael se casaram numa cerimônia pequena e intimista na praia. Foi simples, apenas família próxima e amigos queridos. Adriana usou um vestido branco esvoaçante, descalça na areia, sorrindo de uma forma que ela pensava que nunca mais seria capaz. Durante a cerimônia, quando chegou a hora dos votos,
Rafael segurou as mãos dela e disse: Adriana, eu sei que você teve um grande amor antes de mim. E eu não vim aqui para substituir o que você viveu. Vim para construir algo novo com você. Um amor diferente, mas não menor. Uma vida diferente, mas não menos importante. Prometo te amar, te respeitar, e sempre honrar todas as versões de você, incluindo a que amou e perdeu. Porque tudo isso te trouxe até mim. Adriana chorou, mas eram lágrimas boas. E quando chegou sua vez de falar, ela disse: Rafael, você me ensinou que o coração humano tem capacidade infinita de amar. Que podemos honrar o passado enquanto construímos o futuro. Que luto e alegria podem coexistir. Você teve paciência quando eu não tinha, foi forte quando eu estava quebrada, e me amou quando eu achava que não merecia ser amada novamente. Prometo te dar todo o amor que tenho, sem reservas, sem culpa. Prometo viver completamente ao seu lado. Eles se beijaram ao pôr do sol, aplausos e lágrimas da família ao redor, e Adriana jurou que sentiu uma brisa suave, calorosa, como uma bênção. Olhou para o céu por um breve segundo e sussurrou mentalmente: Obrigada, Bruno, por tudo. Não houve resposta. Não precisava haver. Porque Bruno finalmente tinha seguido em frente. E ela também. Na festa, a irmã de Adriana puxou de canto. Você está realmente feliz, não está? Não está só fingindo ou tentando convencer a si mesma. Estou genuinamente feliz, Adriana respondeu. Pela primeira vez em 5 anos, não estou carregando peso. Não estou vivendo com culpa. Estou apenas vivendo. E é libertador. E o Bruno? Você ainda pensa nele? Penso. Sempre vou pensar. Ele foi uma parte importante da minha vida, moldou quem eu sou. Adriana olhou para Rafael, que estava conversando animadamente com os amigos. Mas ele não é mais um fantasma me assombrando. É só uma memória boa que carrego com carinho. E há diferença entre honrar o passado e viver nele. Naquela noite, no hotel onde passariam a primeira noite como marido e mulher, Adriana abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou algo que tinha trazido escondido. Era a aliança de casamento que usou com Bruno. Ela segurou por um momento, depois abriu a janela e olhou para o céu estrelado. Essa foi sua, ela disse baixinho. E significou tudo durante os anos que tivemos. Mas agora eu tenho uma nova aliança, um novo compromisso, uma nova vida. Ela beijou a aliança antiga. Obrigada por me amar. Obrigada por me deixar ir. Obrigada por ter sido meu primeiro grande amor. Mas agora é hora de eu seguir em frente completamente. Ela guardou a aliança numa caixinha especial que levaria para casa e colocaria no álbum de memórias. Não escondida, não em lugar de destaque, mas simplesmente ali, como parte da história. Rafael saiu do banheiro e a abraçou por trás. Você está bem? Estou perfeita, ela respondeu, e era verdade. Estava apenas fechando um último capítulo. O Bruno. Sim. Mas está tudo bem agora. Está tudo em paz. Eles ficaram ali abraçados na janela, olhando as estrelas, e Adriana pensou em como a vida é estranha. Como podemos amar profundamente e perder tudo, e ainda assim encontrar coragem para amar novamente. Como fantasmas, literais ou metafóricos, podem nos prender, mas só se permitirmos. Como o amor verdadeiro, no final, sempre liberta. Se essa história tocou você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você acredita que é possível amar de novo após uma grande perda? Já passou por um luto que parecia impossível de superar? Como você encontrou forças para seguir em frente? E a pergunta mais importante: você está vivendo sua vida, ou está presa em um passado que não volta? Porque a maior homenagem que podemos fazer a quem amamos e perdemos não é parar de viver, é viver ainda mais intensamente, levando a memória deles conosco, mas não como correntes, e sim como asas. Os verdadeiros fantasmas não são os espíritos que voltam do além. São as culpas que carregamos, os ICs que nos torturam, as vidas que deixamos de viver porque achamos que não merecemos ser felizes depois da perda. Bruno assombrou Adriana não porque era mau, mas porque estava preso. E ela também estava. Mas quando ambos tiveram coragem de se soltar, encontraram paz. Ele no além, ela aqui.
e ambos finalmente livres. Até a próxima história. E lembra, quem te ama, mesmo do além, quer te ver feliz. Não presa. Não sofrendo. Mas vivendo. Sempre vivendo.